Olá, queridos! Hoje, nosso dia 21 da nossa jornada para um tempo como esse, 21 de 40. E como eu disse no nosso último vídeo, essa próxima etapa da nossa jornada, nós teremos 10 dias com poda. E o que significa poda? Se nós já falamos sobre identidade, já falamos sobre posicionamento, agora nós vamos entrar numa área, antes de seguir para a ação, antes de seguir para a frutificação e para a multiplicação, a gente precisa arrancar algumas ervas daninhas do nosso terreno para que a gente possa efetivamente seguir o plano de Deus. Então esse vídeo é o primeiro vídeo dos 10 vídeos que eu chamei de poda, e a cada dia nós vamos tratar uma ferida emocional, algo que está travando, uma crença, enfim, qualquer ramo que não esteja realmente dando fruto ou esteja impedindo que a gente dê fruto será arrancado, e nós seremos podadas naqueles ramos que nós precisamos melhorar para a gente frutificar ainda mais. Então eu quero começar hoje falando sobre uma das travas que mais paralisam as pessoas, que é o vitimismo. Então existe um texto que ele é muito direto e ao mesmo tempo é confrontador. Ele está na Epístola aos Romanos 12:11, onde Paulo nos diz: não sejam negligentes, não sejam vagarosos, remissos em outra tradução, sejam fervorosos no espírito. E quando eu leio isso, eu entendo algo muito claro: Deus não nos chama para um lugar de passividade. Talvez esse vídeo de hoje ele possa confrontar você, mas também pode ser que você vai destravar, porque eu creio mesmo que nesses 10 dias você vai conseguir ver com clareza o que tem te bloqueado, por que você tem paralisado em coisas que parecem pequenas, porque existe uma grande diferença entre reconhecer a dor e viver a partir da dor, e é sobre isso que o vitimismo fala. Você pode estar vivendo realmente, teve sentimentos de perdas, de dores que são confrontadoras, que são desafiadoras, mas você não pode viver a partir delas. Tem gente que passou por muita coisa difícil, sim, mas sem perceber, transformou essa dor em identidade. E nós já falamos qual é a nossa identidade em Deus. Ele não nos criou para isso, para o vitimismo, para a tristeza. Vitimismo não é sobre o que nos aconteceu, é sobre o lugar que talvez você esteja ocupando depois do que te aconteceu. E aí, quando você está nesse lugar de vitimismo, você sempre tem uma justificativa, você sempre tem um porquê para justificar porque as coisas não estão acontecendo, porque que não dá certo. Você sempre tem algo ou alguém como a causa do seu infortúnio. E eu vou te dizer algo que aqui, com muita clareza, com muito amor: enquanto você se explica, você não se posiciona. E qual que seria a raiz do vitimismo? Eu gostaria da gente olhar um pouco que o vitimismo ele parece proteção, na verdade é uma prisão confortável. E por que eu vou falar de confortável? Porque muitas das vezes existe um ganho secundário naquilo que é a nossa dor. Que quando eu me coloco como vítima, eu não preciso agir, eu não preciso decidir, eu não preciso me expor, e muitas das vezes é naquele lugar de vítima que eu sou chamada de coitadinha, eu sou cuidada, eu sou vista. Só que Deus não quer que a gente seja vista como essa pessoa frágil, limitada, que precisa de outras empurrando ou ocupando todo mundo, ó vida, ó céus, ó azar. Não é sobre isso. Aqui nós precisamos perceber nesse texto que o Senhor fala claramente, Paulo fala claramente: não sejam negligentes, ou seja, não permaneça parada, não permaneça passiva, não permaneça adiando o que já foi revelado e você já sabe. Isso parece muitas vezes, de uma forma muito comum, a gente costuma trazer esse sentimento, se é que pode ser chamado de sentimento, vitimismo, essa ação, né, prática na nossa vida, que de prática só tem o nome porque é uma prática de paralisia por causa da nossa história, porque ninguém me apoia, porque não é o momento. Essas são falas que a gente precisa arrancar da nossa vida, a gente precisa podar, que a gente precisa limpar do nosso terreno. E pode até ser verdade, gente,
que a sua história tenha sido difícil, que as pessoas não te apoiam realmente, que talvez não seja o momento, ou você precisa de mais habilidade, mas nessa postura você não age para buscar essa habilidade. Então a pergunta é até quando isso vai continuar sendo a sua justificativa, porque assumir responsabilidade não é negar a nossa dor, é decidir que a nossa dor não vai nos governar mais. E é por isso que o vitimismo precisa ser podado, porque ocupa um espaço, e tudo que ocupa espaço no nosso terreno que não é bom impede a nossa frutificação. Então hoje eu quero te deixar com essa pergunta: onde você ainda está se explicando em vez de se posicionar? Talvez seja uma poda que vai destravar seu próximo nível, aquele projeto que está engavetado, que você simplesmente não consegue dar o primeiro passo, porque quem permanece nesse lugar não consegue destravar, mas quem permanece na videira verdadeira não vive preso ao passado, frutifica a partir de uma decisão. Então eu te pergunto, qual é a tua decisão hoje? Eu quero agora, deixei a nossa oração para o final, porque eu quero declarar mesmo na tua vida, eu quero que o Senhor abre os seus olhos, tira as escamas dos seus olhos, alivia teu coração, para que você solte essa carga do vitimismo que parece proteção, mas na verdade é um peso que está te paralisando, que está te impedindo de dar o próximo passo. Então hoje eu quero te apresentar, diante de Deus. Senhor, eu apresento cada mulher que está aqui. O Senhor conhece as histórias, o Senhor conhece as dores, o Senhor sabe, Senhor, do potencial, do propósito que o Senhor colocou dentro de cada uma delas. Então eu peço, Senhor, traz clareza, onde tem confusão, onde tem paralisia, traz coragem, para que haja rompimento, Pai, rompimento em todo lugar de vitimismo, toda justificativa que tem mantido elas presas, Senhor, que elas assumam o lugar que o Senhor já liberou. Então, não mais presas ao que viveram, mas posicionadas naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor está fazendo na vida delas, em nome de Jesus. Então, eu espero, Senhor, de verdade, que essa mensagem te alcance. Se você sentir no coração de compartilhar com alguém e de curtir, de comentar como que ela te alcançou, eu vou ficar muito feliz. E amanhã nós vamos trazer o nosso segundo vilão, que nós vamos arrancar na nossa sequência de podas para um tempo como este. Amo sua vida, fique com Deus e até amanhã.